Jogando agora aqui, ó, na nossa live em destaque. Esse aí é o time. De caracteres, o time provável, eu quero ver com você se é isso aqui, tá? Gente, isso aqui é quase um 4-2-4, tá? Isso aí, vai ser isso aí. Fábio, Tem uma dúvida. Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André e Paulo Henrique Ganso, Arias, Keno, John Kennedy e Cano. É quase um 4-2-4. Aí é que tá. Por uma força enfim, de circunstância profissional, eu acho que os 5 últimos jogos do Fluminense, sério, vi inteiros. Pra dar uma pesquisada, não tinha verdade. Agora pro Cudê. Juro que eu vi mesmo, tá? Inclusive o último contra o Cruzeiro, eu vi todo o jogo. Põe o Guimarães em destaque aqui, ele vai destrinchar o Fluminense. Vou modestamente destrinchar o Fluminense de acordo com os últimos 5 jogos, que é o que importa, né? Não importa, né? Não importa o passado. Não teve o Arias, né? Não, 2 deles não teve o Arias. Por isso que eu acho que tem uma dúvida nesse time. Entre John Kennedy e Alexander. Tá, então vamos colocar uma dúvida aqui. Então. Pode botar aí. De acordo com o que eu observei, vou explicar por que essa dúvida, tá? Para uma composição. Alexander é Alexander com o X e o S juntos, acho. Que cabelo, Pensei em voz alta. O glorioso Alexander, ele dá um preenchimento ao setor do meio de campo. Obviamente que o John Kennedy é um jogador mais agudo. No meio, o Marcelo do lado. Porque o Marcelo é lateral. O Marcelo vai jogar de lateral, tá? O Marcelo vai jogar de lateral. O Alexander é no meio, tá? Qual a ideia de jogar com o Alexander? O Alexander vai ser o segundo jogador do meio de campo e o Ganso vai ser mandado um pouquinho mais para frente. No esquema colocado com o John Kennedy, e é bem posto que ele não é Alexander ou John Kennedy, é John Kennedy ou Alexander, tá? Assim fica mais justo. O Ganso é um segundo jogador. Esse time se organiza, sabe qual sistema, Oliveira? No mesmo do Cudê. 4-1-3-2. É 4-1-3-2. De que forma esse 4-1-3-2 se desenvolve? Vamos lá, tá? O 1, obviamente, é o André. E é um bem entre os zagueiros, dá toda a ideia da saída. E como o André tá, na minha opinião, numa fase extraordinária, tá? Eu não estou exagerando quando eu acho o André um cara para ser titular de seleção brasileira, já é reserva de seleção brasileira. O André vai ser o primeiro jogador do meio de campo a dar a saída com os zagueiros abrindo um pouquinho mais. O Ganso é o segundo no meio. O Ganso fica à frente do André, tá? Guardadas as proporções, comparando com o Inter, que o sistema é o mesmo. O André é o Johnny, o Ganso é o Arangues, tá? Linha de 3 que se mexe assim, sem parar, a linha de 3 do time do Fluminense. Ganso no meio, como eu falei. Pela direita, o Arias. Pela esquerda, o Keno. Esse é o desenho, tá? Pela esquerda, o Keno. Rapidez e jogadores que sabem trocar de lado com velocidade. 2 atacantes. E aí vem o pulo do gato de como o Fernando Diniz andou escalando esses 2 atacantes. Não são John Kennedy e Cano. São Cano e John Kennedy. Tem uma diferença nisso. Por que não é John Kennedy e Cano e é Cano e John Kennedy? Porque quem volta para fazer pivô, compor e organizar jogadas é o Cano. O Kennedy é o último, se mexendo horrores, tá? Contra o Cruzeiro no último jogo, o Arias não jogou, o Ganso também não jogou. Jogou o Alexander no meio. Eu acho o Alexander um jogadoraço, cara. Acho que esse cara vai dar muito grande no futebol brasileiro. Ele é muito novo e é muito bom. Ele é muito bom jogador. E aí mexeu um pouquinho no sistema. Se jogar Alexander, vai ser André como primeiro, Alexander como segundo. E aí você vai ter aí é mais com 4-2-3-1. Uma linha de 3 com Arias, Ganso e o Keno pro Cano jogar na frente. Veja que é uma sutileza até de sistema. Eu acho que a dúvida vai muito ao encontro daquilo que o Fernando Diniz pretende para esse primeiro jogo. Eu não vejo como um 4-2-4, porque na prática se configura um 4-1-3-2. Mas, Salzano, eu acredito que as características do Diniz, elas possam estar presentes nos 2 modelos. Tem uma situação importante aí também, tá? Se o Inter tem 3 jogadores pendurados com 2 cartões, que é o Mercado, o Arangues e também o Alan Patrick, o Fluminense tem 3 também, que é a sua dupla de zaga, o Nino, o Felipe Melo e o próprio John Kennedy. Então, olha,
É uma dúvida bem pertinente que Felipe Melo levanta. É certo que não joga na volta, então. É uma dúvida um bem por jogo. pertinente do Guimarães, tá? O mercado também não joga, então. Também, o mercado também. Sim, pela lógica, sim. E os dois, eu acho que no mesmo no lance, eles vão se pegar. Quem faria mais falta, hein? Mercado. Olha só, nós Na debatendo minha uma coisa que nem opinião, aconteceu. na minha opinião, Felipe Melo. Ele é muito chato. Vai importantíssimo pro Sabe que o Fluminense. Diniz, muitas vezes, ele bota o André de zagueiro até, né? Sim. Muitas Às vezes. vezes o Felipe Melo ele tem já botou- arma, né? É muito engraçado. Ele é um Ele é jogador muito muito importante. polivalente. Muito O importante. André, né? Ele já botou até num jogo o Martinelli como zagueiro. Pouca gente